O despertar espiritual. Leitura do livro Revelações 1. Você já parou para pensar que problema de toda natureza é um chamado para sua melhora? Não existe ninguém que tenha passado por um problema e saiu fraco da experiência, sempre sai mais forte. Mas ainda assim existe um pânico em relação aos problemas. Comentário. A palavra correta não é problema. A palavra é sofrimento. E é assim porque você sai melhor. Mas se há algo que você abomina, não quer e não gosta, é sofrer. E você deixa de sofrer quando entende o que veio fazer aqui. A condição humana ensina o desapego. E o perdão é o primeiro passo do desapego. Você sofre porque não perdoa. Você não nasce sabendo, você nasceu simples e ignorante. Você é um átomo. Você já está num estágio humano. Então, independentemente da sua capacidade de entendimento, você caminha por si mesmo, com seus próprios pés. Na evolução, só você consigo. Ninguém melhora no seu lugar. Ninguém melhora por você, e você não é capaz de fazer ninguém melhorar. Então, o sofrimento, esse festival de frustração, é útil. O planeta Terra é dual, sim ou não, é ou não é, pode ou não pode, homem e mulher, preto e branco. Mas, na realidade, os opostos não existem. Observe, homem é homem, e mulher é mulher, um complementa o outro. É assim que você entende, mas o oposto não é o contrário, porque eles se complementam. A mesma pergunta eu posso formular de uma maneira que a resposta seja sim, ou não. Então, os opostos não existem, e eles se complementam. Só que isso foge da dualidade, foge do que eu entendo, do que eu compreendo, do que eu aprendi até hoje. Mas você, sozinho, vai entender que é um complemento e que se completa. Então, o que está entre o certo e o errado, o bom e o mal, é o que completa, e você não é dual, não é binário, você é quântico. Você pode pensar, comigo, certo é certo, errado é errado, o que pode, pode, e o que não pode, não pode. Essa dualidade é uma disciplina que você impõe a si mesmo até que você alcance uma maturidade para voar sozinho. Você tem duas asas, direita e esquerda. Não há como voar só com uma asa batendo, a dualidade faz parte dessa disciplina. E com a capacidade de raciocínio, dá para alçar voos filosóficos para uma compreensão maior de nós mesmos. Se questionarmos por que Deus, o Criador de tudo e de todos, permite certas coisas que presenciamos, se Deus é tudo de bom, tudo de melhor, que criou tudo, como é que Ele permite o que está aí? Sem polarizar, vamos fazer uma reflexão filosófica. Perguntando que Deus é esse que me criou para que eu possa sofrer para aprender. Será que é só sofrendo que se aprende? E dá para acrescentar o karma e dharma, causa e efeito, parece que começou a ficar difícil essa estada aqui. Você é mortal, mas o seu espírito não. Você precisa sentar sobre o corpo que o anima e se perguntar: quem está pensando em mim? Quem sou eu? Saiba que você não está sendo usado por nenhum tipo de mente diabólica que leva você à angústia, depressão, ansiedade, tudo que está aí hoje. Não é ninguém de fora que está fazendo isso. Não é obsessor, não é espírito ruim. Esse terceiro, que você reconhece, que é eu não estou bem, estou mal, estou doente, não estou legal, estou perturbado, não consigo. Essa autodificuldade diagnosticada, é você mesmo. Se é que existe algum inimigo externo, algum impedimento, dificuldades, você não vence tudo isso porque não perdoa, por acreditar estar certo. Eu estou certo. Se eu estivesse errado, eu pediria perdão, mas eu estou certo. Então, você está lutando consigo mesmo, diante de 1 trilhão de informações, e você é capaz de processar e entender tudo. O seu universo antes era só você. Hoje, você se engloba em termos cósmicos. No passado, na Idade Média, acreditava-se que a Terra era o centro do universo e tudo girava em torno da Terra. Quem ousasse dizer algo diferente disso era queimado vivo, porque tirava da crença da época o que era estabelecido como certo. Existia um Deus que criou o homem, e esse homem era o detentor do conhecimento do universo. Esses são conhecimentos filosóficos do mundo em que vocês vivem, isso é história de 2000 anos, de 20 gerações, de 100 anos cada uma. E ciclicamente,
esse boom no mundo dessa integração não é o momento do oportunismo material. É a glória de você estar em contato, em conexão com tudo o que está acontecendo ao vivo, em cores. É possível ver ao vivo as guerras acontecendo, um míssil caindo, no formato de um meme. Você é contemporâneo disso. Então, você sofre, o conjunto sofre, a Terra sofre. Mas tudo isso tem um histórico de conhecimento, de novidades que se aproximam. Os filósofos que eram queimados vivos, dizendo aquilo que sabiam que haviam estudado, não eram aceitos. Então, o sofrimento humano é para torná-lo mais forte. Só que a angústia, o mal-estar, o desconforto, é intransferível. Ele é só seu. E você fica nessa depressão, nessa angústia, nessa incapacidade, nessa procrastinação, o quanto quiser, até que você alcance em si uma coisa que falta para a trindade da libertação, o desapego, que é o perdão. Você não perdoa ninguém, mas você vai ter que se perdoar, porque vai lembrar, com riqueza de detalhes, todas as traquinagens que fez, e que só você sabe. Aquilo que foi pego e que você foi a juízo já está recompensado, porque já pagou a pena, mas as que ninguém sabe, você terá que se perdoar. E isso não é um julgamento, é para você se sentir leve, na compreensão de si mesmo, e parar, observar o quanto já sabe, o quanto já tem, e ser reconhecido por si mesmo. Se você se reconhecer, o universo inteiro também irá lhe reconhecer. A vida é real, ela não é uma ilusão. Então, sofrimento, depressão, angústia, são as frustrações ou a procrastinação que você impõe a si mesmo para alcançar a glória por você, pela sua própria capacidade. É o encontro de você com você mesmo, se perdoando, se aceitando, se compreendendo, se declinando a si, e em segredo, porque ninguém vai saber dos pecados que cometeu, só você. E pecado é aquilo que você acha que é pecado, é uma limitação ou uma transposição. Sofrimento não é um freio, uma proibição, se fosse assim, bastaria sofrer para resolver tudo. Biologicamente, você terá fim, mas espiritualmente, você não morre. Ainda que não acredite, é inconcebível a ideia de que vai terminar com a sua morte física. Então, essa vida não tem fim, e se não tem fim, também não tem começo. Então, Deus não tem nenhum começo, e nenhum fim. Se nunca parou para pensar nisso, é porque está dormindo. Fique tranquilo, continue dormindo. Você vai despertar pelos seus próprios interesses, por uma necessidade de manutenção de uma vida física, biológica, de reconhecimento, de que isso que eu estou dizendo existe, de uma maneira absolutamente natural, com a ajuda do sofrimento. Você pode pensar, mas eu não quero sofrer. Eu digo que é muito difícil não sofrer, porque seria uma coisa não humana. Não ligar para nada, não sofrer por nada. Se quiser ter um ponto de equilíbrio na compreensão de si mesmo, tome posse, cuide da sua experiência, da sua vida, cuide de você. Porque tudo o que você contesta, tudo o que imagina querer mudar nos outros, é o que você precisa mudar. Você está fadado a si mesmo e ao meio em que vive. Se alguém lhe fez sofrer, essa pessoa teve a coragem de mostrar você para você mesmo. Se você se ofendeu, acreditando ter direitos, tudo bem, faça o que quiser, mas foi você que se ofendeu. Alcançar esse tipo de equilíbrio é muito difícil, afinal eu sou humano. No entanto, eu digo que é possível sim alcançar isso, você não vai deixar de sofrer, mas vai passar a ter e experimentar uma satisfação em viver nunca antes imaginada. Então, a inteligência que você tem é binária, mas o seu eu, o seu espírito, é o complemento. Você pode aprender de tudo. Todo conhecimento científico humano é absolutamente necessário. E se não aqui na Terra, na evolução, você irá alcançar para que serve a inteligência humana. Depois que descobrir o seu eu, mesmo sendo humano. A tecnologia irá ajudar nisso, trabalhar é um negócio complicado, e já existem robôs para ajudar nisso. A inteligência artificial está no limite da experiência humana. E o ser humano caminha para um mundo maravilhoso. Da escravidão até esse momento, as coisas melhoraram muito, e daqui para frente, vai melhorar muito mais. Mas vai continuar existindo a beleza, as pessoas com dons, com capacidade para a arte de viver da boa convivência. Todos vão se tornar seres humanos com esse nível de conversa, que estamos tendo aqui,
falando sobre as experiências humanas, diante de um robô que pesquisa e fornece até uma estatística sobre o que você está dizendo. Então, o ser humano vai ser livre. E toda essa confusão que está acontecendo no mundo é o caminho para isso. Falando em sofrimento, dores, doenças, nos próximos 10 anos, a inteligência artificial vai curar todos os males. E não é realizando cirurgia, já é trocando informação. E o ser humano vai passar a ter uma vida preventiva. E vai entender que uma alimentação é muito melhor que um remédio, mas não com o conhecimento do futuro, com o conhecimento da ancestralidade. Por exemplo, os ancestrais usavam banha de porco e não gordura hidrogenada. Se não houvesse isso, vocês não estariam aqui hoje. E quem está aqui hoje fazendo uso do óleo hidrogenado somatiza todo tipo de mal, porque oxida o seu corpo. Mas isso não é uma tese filosófica ou religiosa, é uma informação que todos terão acesso. Então, o sofrimento é para o seu próprio bem. Quando você entender que a dualidade é um complemento e não polarização, você se humaniza. Então, não é orientação religiosa, nem lavagem cerebral, é uma tomada de consciência. Entender que você forjou em si mesmo todos os sofrimentos para alcançar ser melhor que os outros. Vou propor uma situação, dê um tempo para você. Pegue uns minutos, de 24 horas, pegue alguns minutos do dia. Não para você assistir a jogo de futebol, não para fazer pilates, ir para a academia. Não, não é esse o minuto. Também não é pensar na vida. O que eu fui, o que eu fiz, o que eu estou fazendo aqui. Simplesmente dar um tempo sem pensar, sem meditar, só ficar com você sem se incomodar. Observe que você não usa os seus sentidos, você vê sem enxergar, come sem sentir gosto, mas mesmo assim a natureza é pródiga com você. Ela sabe que você está no processo de evolução, você não precisa ir para nenhum lugar, a vida que te conduziu, muitas vezes para uma situação que você jamais iria, e depois você descobre que tudo aquilo foi necessário. Como é difícil você estar consciente de você, mas é isso que lhe enriquece, que tira você da dualidade, do binário, e que traz para você a compreensão do sofrimento e do cuidado para não fazer algo que já tem certeza de que, se fizer, vai se dar mal. E assim você vai se conduzindo na vida. Tudo o que você sabe não serve para nada, são informações que precisam ser vividas para ver se são válidas. Leitura do livro Revelações 2. A grande mágica da superação é a aceitação. Como você tem se ocupado dos seus dias? Como tem aceitado as suas provas? Afinal, não dá para fugir. Ainda assim, muitas pessoas fogem. Tem-se a liberdade de fugir, e como consequência, algumas pessoas se suicidam. Essa fatalidade denuncia um quadro de profundo desequilíbrio. Comentário. O texto está bem explicado, enquanto você não experienciar, e achar que serve para o outro, continua o desequilíbrio. Você não é obrigado a nada, mas tem responsabilidade como ser humano. Leitura do livro Revelações 3. Ser humano é fantástico. Quem adoece sem motivos aparentes são os animais. O ser humano já deveria entender por que está adoecido. No reino animal não existe crise por estar doente. Eles nascem, crescem, adoecem e morrem. É o ciclo biológico. Mas quando se alcança a inteligência e passa-se a conviver com suas próprias provas, você procura um culpado ou um pai de santo. Nesse quadro, as curas acontecem, mas não são definitivas, são paliativas. Comentário: só reforçou tudo o que já foi falado até aqui. Leitura do livro Revelações 4. É preciso tomar muito cuidado com o que se pede para Deus, porque Ele realmente atende. O problema é que você não sabe sequer o que pediu, e depois, não sabe o que fazer quando é atendido. Basta observar que quando pede paz, Deus lhe oferece a guerra e você não entende, não quer, ou só quer se for do seu jeito. Mas para que possa levar a paz aonde você for, deverá necessariamente haver carência de paz, ou você perde a função. Então, Deus lhe reserva um ambiente de guerra para fazer valer a sua vontade de levar a paz. O mesmo acontece quando, ao rezar, se diz: onde houver ódio, que eu leve o amor. Dúvida, a fé. Desespero, a esperança. Ofensa, o perdão. Discórdia, a união, ou seja,
O que lhe espera é a tristeza, o erro e as trevas, para que você leve a alegria, a verdade e a luz. Comentário. As informações contidas nesses livros não dizem o que você tem que fazer, mas é possível fazer uso dessas reflexões para se conduzir na vida. No entanto, as pessoas fogem dessa realidade. E ninguém para de evoluir, quer seja por bem ou por mal, um complementa o outro. Uma informação para você que deseja ajudar o outro: você tem no núcleo dos seus átomos uma vibração de solidariedade, de caridade, de compaixão, independentemente da sua capacidade intelectual. Só o simples fato de você ter atingido a condição humana já é suficiente. Você pensa e sente, você já tem condição. E você quer fazer alguma coisa para quem quer que seja, sobre qualquer tipo de coisa, já é capaz. O fato de ter compaixão e vontade já é suficiente para rezar. Não importa a religião, católico, budista, taoísta, pode rezar que funciona. A realidade chega para todos, mas não como punição, como aprendizado. A única coisa que pode ser feita nesse momento pelo planeta Terra é rezar. Sabemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E a diferença do ser humano para os animais é evolutiva. Uma semente da árvore tem dentro de si outra árvore, é um poder muito grande. Essa é a imagem e a semelhança, que é o poder da criação. E não a imagem pessoal, porque todos são iguais perante Deus. Quando você monta um altar para suas orações, você põe flores e as representações dos elementos da natureza, que isso tudo é Deus. Quando você come um mamão que está muito bom, você pensa que só Deus pode fazer uma coisa tão gostosa. Então, reze, meditar é rezar. Paralelo a esse mundo aqui existem várias camadas, inferiores e superiores, e uma não interfere com a outra. As perturbações você é que as atrai, elas não te procuram. E uma oração que envolve agora é a da pomba branca que está sobre o Brasil, que é a representação do Espírito Santo. A oração do Espírito Santo é a seguinte: Espírito Santo, me protege, Espírito Santo, me ensina, Espírito Santo, me enche. Essa oração é um mantra que é reconhecida por várias religiões, representada pela pomba branca. Então, quando se pratica a oração, acontece uma transformação da vida da pessoa, no que tange à tolerância, à paciência, suportar, aguentar. Sentir-se intuído para coisas que não tragam tanta frustração. A proteção para os que lhe permeiam. Muitas pessoas são despertadas pelo Espírito Santo às 3 horas da manhã. Se isso acontecer, reze. Isso não significa evolução, é que, em função do movimento da Terra, nesse horário, muitos estão dormindo, e a ação de forças é muito maior, precisando de pessoas despertas. Não espere a velhice para esse despertar, você não terá mais energia vital para a conversão em seu próprio benefício. Não existe uma relação de troca, não existe uma promessa, mas há um esforço em detrimento à demanda. E é no universo que te permeia. Na polarização, você sofre por causa de um ou de outro. Então, reze para que suas ofertas possam ser aceitas. Reconcilie com seus inimigos. Isso faz parte do processo evolutivo. Boa sorte a todos!